O Arif é uma das séries mais promissoras que a Disney anunciou nos últimos tempos. Ela vai ser uma série de animações que vai mostrar universos paralelos da Marvel, onde coisas se desenrolaram um pouquinho diferente do que a gente conhece no cinema. Pra quem não sabe, essa série já tinha aparecido nas HQs e era narrada por um ser chamado Vigia, que até apareceu no trailer. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês quem é esse Vigia, como ele se liga muito ao Quarteto Fantástico e como ele adquiriu essa curiosidade de ver universos paralelos. No Brasil, essa série foi chamada de O Que Aconteceria Se, e basicamente ela tinha muita influência das HQs da DC, que tinha muito costume de fazer histórias paralelas onde os seus personagens tinham destinos bem diferentes. Então você via o Superman mais velho, você via um mundo onde não existia o Batman, e isso era muito interessante porque eles podiam contar histórias diferentes sem que alterasse a cronologia das HQs mensais. E a Marvel viu isso, achou interessante e resolveu fazer a sua própria versão. Mas ela, ao invés de simplesmente criar HQs onde a história seria paralela, ela resolveu criar um contexto para isso, e é aí que entra o Vigia. Há bilhões e bilhões de anos atrás, seres muito evoluídos decidiram que eles precisavam ajudar outros seres de outras galáxias a evoluírem também. Então eles abandonaram o seu planeta e foram atrás de outras formas de vida que precisassem de ajuda para evoluir. Esses seres eram os Vigias. Então eles encontraram essas outras raças, entregaram a sua tecnologia e sua experiência, mas ao contrário do que eles imaginavam, em vez de eles evoluírem, eles acabaram criando guerras. E utilizando a tecnologia que os Vigias tinham dado para eles, acabaram criando armas nucleares e dizimando o próprio planeta. Isso fez com que o líder deles, o líder dos Vigias, repensasse a própria ideia deles de evoluírem em outros seres. Então eles perceberam que a interferência deles era algo prejudicial para essas raças, fazendo com que talvez eles nunca evoluíssem de verdade, talvez tivessem só o poder de fogo. Então ele criou um código de ética onde todos os Vigias iriam simplesmente vigiar essas formas de vida, monitorando o que eles iriam fazer e anotando, nunca interferindo. Esse código era tão rígido que mesmo que uma raça caísse aos pés de um Vigia, ele não poderia fazer nada e tinha que deixar que ela morresse. Toda essa ideia era porque se a raça por si só não fosse capaz de sobreviver, ela não conseguiria evoluir o suficiente para poder ter direito ou saber utilizar esse conhecimento que os Vigias tinham e queriam passar. Então o Vigia do nosso sistema solar veio para a Terra alguns bilhões de anos atrás e encontrou as formas de vida da Terra. A princípio ele cumpriu exatamente aquilo que tinha sido proposto, ele só observou. Mesmo quando o sistema solar foi ameaçado algumas vezes, ele não fez nada. Mas conforme a vida na Terra foi evoluindo, ele acabou se apaixonando pela vida, e ele se importava demais. Então, quando algo ia acontecer, ele não conseguiu não fazer nada. E então ele começou a interferir. Mas ele sabia que se ele interferisse diretamente e protegesse a Terra, ele estaria condenando a Terra a nunca conseguir evoluir. Então o que ele fez? Ele começou a interferir não diretamente, sempre agindo nas sombras, dando alguma dica, influenciando alguma coisa, mas nunca diretamente sobre algum perigo que ameaçasse os seres vivos. Os primeiros seres que ele se revelou e permitiu que lembrassem dele foi o Quarteto Fantástico. E até tem uma situação muito icônica que é quando o Galactus chega na Terra e o Vigia conta para o Reed Richards aonde conseguir a arma que ele poderia usar para ameaçar o Galactus e não permitir que ele destruísse o planeta Terra. Veja que ele não tomou uma ação direta enfrentando o próprio Galactus, mas ele deu a dica. Percebendo que o Quarteto Fantástico era uma família muito evoluída, ele viu nela o futuro. Esses seres, se as pessoas da Terra evoluíssem como o Quarteto Fantástico, que era uma família, talvez os seres da Terra teriam chance de evoluir e um dia receber todo o conhecimento que os Vigias tinham. Então ele começou a realmente ajudar como um conselheiro do Quarteto Fantástico e outros grandes grupos, nunca interferindo diretamente, mas sempre dando aquela dica, avisando quando alguma coisa iria acontecer. Só que em dado momento, ele não conseguiu ajudar simplesmente falando e ele acabou interferindo. Isso teve a ver muito com os Kree, que vai ter série. Isso é bem relevante porque nós temos Quarteto Fantástico, Vigia e Kree. Abre brecha para muita coisa. Mas ele acaba interferindo diretamente. E os outros Vigias percebem daí que ele realmente estava interferindo, ele é julgado e acaba prometendo que nunca mais vai interferir. Mas nesse meio tempo ele acaba vendo que existem outras realidades. E ele fica muito curioso para ver o que aconteceria se os seres humanos
tomassem certas decisões diferentes daquela realidade que ele cuidava ali. Então, aí que nasceu o What If, ou o que aconteceria se. Cara, essas eram HQs bem curtinhas, muitas vezes elas estavam dentro de uma HQ aqui no Brasil, né? Vinha assim, e contavam histórias super legais. Por exemplo, as que eu li o que aconteceria se o Wolverine não tivesse participado do projeto Arma X, quer dizer, implantado o adamante no corpo. É sensacional, ele acaba enfrentando o outro cara que entra, que acaba tendo o esqueleto de adamantio. O que aconteceria se o Peter Parker não largasse o simbionte? Putz, muito legal também, uma história que o simbionte acaba pegando outros seres, até o Hulk mesmo. É show de bola, o Peter Parker fica velho. E várias histórias a gente pôde acompanhar o que aconteceria se algum momento de alguma decisão específica fosse diferente. Que é como a gente está vendo na animação, que é o que aconteceria se o Capitão América, na verdade, fosse a Peggy Carter. Cara, o que é sensacional. O que aconteceria se não fosse o Peter Quill que fosse para o espaço e se tornasse o Star-Lord? Você entende que essa ideia dessa animação ela é muito boa porque ela permite você explorar o universo, criar histórias bem interessantes, bem dramáticas, sem necessariamente comprometer algo, sem comprometer uma história. Isso é muito legal, isso é a graça que a DC fez por muito tempo, explorar o Superman do mal, o Batman assassino, coisas assim, sem estragar a sua linha principal, que às vezes precisa ser mais controlada. E essas animações podem fazer isso. E eu acredito que o fato deles colocarem o Vigia vai permitir que ele se ligue ao Quarteto Fantástico, que vai ser um filme, e que o Vigia vai aparecer no Quarteto Fantástico. Cara, acredito demais. Ela pode ser algo bem pesado para quem conhece esse universo dos filmes de super-herói e historinhas fechadas que talvez tenha ligação. Agora tudo vai ter ligação e eu acho que isso que é legal. Por isso que o What If é uma série que você tem que prestar atenção. Talvez seja o momento da Marvel realmente entrar nas animações como a DC entrou e virou um player muito forte. Tá, agora eu acho que a Marvel tem grande chance de chegar lá. Espero que tenham gostado desse vídeo, dá um like, clica no sininho para receber sempre e dá uma olhadinha que a gente vai tentar colocar vídeo sempre aí no canal.